Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um ponta que pertence ao Valladolid e que já teve passagens pela base do Vasco e que assim, estava por último no futebol português, emprestado pelo time do Ronaldo e que na minha opinião seria uma ótima alternativa para o time do Cruzeiro visando essa temporada agora de 2023, no meio do ano, para a reta final da Série A. Além disso, o futuro do Pedro Castro e também do Edu, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo, é até a opinião, de forma geral, da torcida e de um outro meio-campista que não vinha sendo aproveitado desde quando o Ronaldo chegou e que agora vai jogar para uma outra equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. Antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Hoje estou usando esse cachecol aqui nessa cor que eu também, por ser do rival, não sou muito fã, mas como aqui eu estou passando tempo em Santiago, tá incríveis 1 grau, 2 graus, realmente está difícil. Tem que usar pelo menos esse aqui, Evitei de colocar uma jaquetona preta, mas pelo menos esse aqui vai me dar uma ajuda para gravar aí os vídeos nessa manhã aqui tô gravando na terça-feira. Mas enfim, quero até saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses tópicos do vídeo. Pode deixar aqui que eu sempre leio e respondo vocês aqui embaixo. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui, hoje que eu tô gravando o vídeo pra vocês. Vai chegar algumas outras também no Brasil aí nos próximos dias, que eu vou mostrar aqui no canal do Cruzeiro, tanto dessa atual temporada, do ano passado, que lembrando, você falando que veio aqui pelo canal, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra, que assim, a camisa do Cruzeiro nesse ano tá saindo por R$130 lá na DG Store, e ela com seu nome, o número nas costas, igual essa aqui que eu deixei pra vocês, saindo a partir de R$160, mas igual eu falei, você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você vai ter esses 10% de desconto para adquirir a sua. Então o link da DG vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando aí sobre o Edu e o Pedro Castro, onde tivemos atualizações aqui, no caso do Samuel Venâncio, também o blog da Raposa, crédito lá para eles também no Twitter, onde os dois jogadores não vão ser aproveitados nesse time do Cruzeiro, que era algo que era de se esperar, mas pelas possibilidades que teve nos últimos dias, todo mundo ficava numa expectativa, de pelo menos um deles ser reintegrado. O Edu, que acho que todo mundo concorda, que seria melhor ser o reserva no lugar do Henrique Dourado e até disputar a posição com o Gilberto, ou o Pedro Castro, que depois de saída do Richard e do Ramiro, lesionado até o final do ano, o Cruzeiro poderia contar com o jogador para essa marcação, e não foi o que aconteceu. Os dois aí então devem, no caso, ir jogar em outros clubes. O Cruzeiro então deve emprestar ou vender os atletas em definitivo. Até o clube lá dos Emirados, que estava com o Pedro Castro, tinha interesse em comprá-lo, mas a multa rescisória era muito alta, próximo dos R$10 milhões. Quem sabe o Cruzeiro não consiga uma parte desse valor e também já consegue vender o atleta. O Edu também da mesma forma, uma compensação financeira pelo empréstimo. Se eu não estiver enganado, o contrato com o Edu com o Cruzeiro vai até o final de 2024, Tem que ver aí essa história, porque senão não faria sentido o Cruzeiro emprestá-lo por 1 ano se tivesse contrato só até dezembro, de 2023. O Edu, que diferentemente do Pedro Castro, não conseguiu jogar com frequência lá nos Emirados, teve alguns problemas físicos, foram apenas 2 gols marcados em 6 jogos, então até por conta disso não vinha vivendo uma boa fase, e mesmo que o clube não tivesse rebaixado, acho que ele teria grandes chances de voltar antes desse tempo previsto no contrato. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você acha que os dois poderiam ser reintegrados? Somente um? Quero que deixe aqui também e ouvir a opinião de vocês nos comentários. Bom, quero falar aqui agora sobre o meio-campista, o Claudinho, de apenas 22 anos de idade, que vai ser emprestado ao Pouso Alegre para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogador que não vem conseguindo jogar com frequência, nem pelo Cruzeiro, muito menos por outras equipes. O meia que estava por último no Santo André, onde fez apenas 6 jogos no Campeonato Paulista, um desempenho razoável de partidas, mas a grande maioria saindo do banco de reservas. Ano passado também ele foi emprestado para outra equipe no futebol paulista, no Campeonato Estadual, 7 jogos pelo Mirassol e depois foi para a Chapecoense na Série B, onde jogou 20 partidas, não conseguiu atuar com muita frequência e agora vai para o Pouso Alegre, onde na Série C não tem, por exemplo, a janela fechada, já está aberta, ele deve ser registrado nos próximos dias e virá opção para o time, no grupo B aí da Série C, onde o Pouso Alegre está disputando nesse ano. Jogador que tem contrato com o Cruzeiro ainda por mais 1 ano, até o final de 2024, e o atleta que não tivemos confirmações de valores, mas se eu não estiver enganado foi comprado por 4 milhões de reais junto à Ferroviária, onde ele vinha fazendo um bom início de ano.
Por exemplo, em 2020, né, que ele foi comprado, no Campeonato Paulista, o jogador com 19, 20 anos havia feito 11 jogos, 2 gols e 2 assistências. Chega para aquela Série B do Cruzeiro de 2020, apenas 14 jogos, não foi bem. 2021, ele fez uma boa reta final do ano, com aquela mudança de treinador, não conseguiu se firmar. 28 jogos, 2 gols e 2 assistências, e depois começou a ser repassado para vários times, né, igual eu falei, Mirassol, Chapecoense, Santo André e agora no Pouso Alegre. Você acha que o jogador poderia ter tido um pouco mais de chances, quem sabe, no ano passado? Enfim, quero que deixe aqui embaixo sobre o Claudinho, um jogador que realmente não compensou essa investida do Cruzeiro. Bom, para terminar aqui no vídeo, quero falar sobre um jogador que pertence ao Valladolid e que, na minha opinião, seria uma ótima opção para o time do Cruzeiro, que é a respeito do ponta Paulo Vitor, que atua aí na ponta esquerda ou lateral esquerdo e que vive uma fase interessante lá no futebol europeu. E como pertence ao time do Ronaldo e não foi aproveitado nesse último ano na primeira divisão, na minha opinião, poderia ser uma alternativa, que eu quero comentar aqui sobre esse atleta. Bom, onde o atleta estava emprestado pelo Valladolid ao Rio Ave de Portugal e vai terminar esse contrato de empréstimo dia 30 de junho, né? Depois da temporada europeia já ter terminado, e vai voltar ao Valladolid, onde não está em reta final de contrato com o time também do Ronaldo. Vai até 30 de junho de 2025, então tem ainda mais 2 anos, né, de contrato com a equipe espanhola, onde o jogador que atua aí na ponta esquerda e também fez alguns papéis como lateral esquerdo nesse último ano lá pelo Rio Ave. Não sabemos se o clube português vai comprá-lo ou não, a expectativa é de que não. Nesse ano, 29 jogos, 1 gol e 1 assistência. E por que eu acho que ele não deve ser aproveitado pelo Valladolid? Porque ele já vinha de uma fase pelo time B, lá no futebol espanhol, na temporada passada 8 gols em 31 jogos. Antes disso também jogou em outras equipes, igual Albacete, Marbella, da segunda divisão do futebol espanhol, onde somando aí ele jogou um pouco mais de 25 partidas, 4 gols e 2 assistências por essas equipes no futebol espanhol na segunda divisão, e antes disso pelo Valladolid, né, B, onde jogava como ponta. Só fico na dúvida nessa questão, né, dele jogar como ponta, como lateral esquerdo. Atleta que é revelado na base do Vasco e jogou algumas partidas pelo clube entre 2017 e 2018 no time principal do Vasco. Foram apenas 26 partidas e 1 gol pela equipe carioca. Deixei também aqui o mapa de movimentação, onde aí sim dá pra ver, realmente atua pelo lado esquerdo e é um atleta que atua tanto como lateral quanto ponta. É uma função que eu acho interessante, porque se caso o Cruzeiro precise de um jogador mais ofensivo para a lateral esquerda, pode colocar o atleta, ou se precisar estar ganhando, né, coloca no lugar do Bruno Rodrigues, que ele vai fazer também muito bem esse papel de voltar, ataca e defende bem. Deixei aqui, ó, nota média no SofaScore, 6.61 no futebol português, pelo Rio Ave, onde jogou 29 jogos, né, no ano, foi uma peça razoavelmente importante. Pode fazer uma função também como ponta direita, igual eu deixei aqui, ó. Dá pra ver que ele jogou algumas partidas também nessa função. Bom, que é aquela coisa, né? Não sabemos ainda se o Ronaldo vai fazer essa transição de atletas no time principal para ir jogar, por exemplo, no Cruzeiro, no Valladolid. É claro, já teve o Breno, o atacante, que foi jogar algumas partidas do campeonato pelo Valladolid, mas no time B, no time sub-20. Então, fica aí nessa dúvida se realmente ele vai ter essa sequência de emprestar alguns outros atletas, mas diferentemente do Kennedy, que foi um nome que eu trouxe também na última semana, esse jogador em si não é um atleta que vai ser utilizado, tem um grande salário e que ainda tem essa questão do contrato longo com o ex-time do Ronaldo, que nesse sentido eu acho que poderia sim fazer opção. Quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui embaixo. Se você já tinha ouvido falar sobre o Paulo Vitor, não seria um atleta que, na minha opinião, chegaria e mudaria o patamar do Cruzeiro, chegaria para ser titular absoluto, mas para essa função de ponta, que não temos nenhuma opção, né? Nessa ponta esquerda, o Kaique pode deixar o clube nessa metade do ano, quando a janela reabre, e para algum time do futebol europeu, acho que o Paulo Vitor poderia fazer muito bem essas duas funções. Não seria a minha única contratação para o ataque, muito menos para esse setor de ponta esquerda, que eu acho que o Cruzeiro tem sim que se reforçar. Bom, se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Eu conto então com a ajuda de cada um de vocês. Link da DG Store para você garantir suas camisas do Cruzeiro personalizadas vão estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, além de outras sugestões aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!